ela tem uma mensagem linda. E eu tenho certeza que vocês vão ser transformados também através da palavra dela. Quero chamar aqui a Raquel. Olá pessoal, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. E como o nosso Deus é lindo, como Ele é maravilhoso. E Ele, sem a gente se encontrar, sem a gente conversar, sem a gente falar absolutamente nada a respeito, né? Vocês começaram o dia hoje entendendo sobre a importância de tratar, de cuidar do emocional de vocês. Aí chegou agora a Thalita falando para vocês sobre como vocês devem entender a identidade, firmar a identidade de vocês, descobrirem quem vocês são. E agora eu vou fechar o nosso dia falando sobre vocês, sobre o nosso posicionamento. Vou falar para vocês um pouquinho do que Deus fez na minha vida e do que Ele tem para fazer na vida de vocês. E essa aqui, né, eu vou falar sobre o posicionamento da mulher cristã, fazendo diferença no meio desse mundo tão doido que a gente vive, né? E quem eu sou Raquel, eu sou economista, eu sou casada, sou mãe do Lucas e da Sofia, e sou mãe do Lucas e mãe da Sofia. Eu sou autora do livro Além das Finanças. É um manual de inteligência financeira, onde eu ensino os pais a falarem de inteligência financeira, já colocarem nas crianças, desde pequenininhos, uma identidade já voltada, uma mentalidade já voltada para essa área, para a finança. Hoje a gente carrega tantos traumas, tantas coisas, tantos bloqueios, e que a gente sabe que vem desde a nossa infância, né? Então, nesse livro eu ensino como os pais vão já criar filhos livres e desbloqueados. E graças a Deus hoje os meus 2 filhos estão aqui comigo, né? E eu tinha muito forte no meu coração essa mensagem da finança, inteligência financeira, mas de um tempo para cá o Senhor tem me falado, para com isso, porque eu tenho uma mensagem única, eu tenho uma mensagem diferente, eu tenho uma mensagem especial. E eu trouxe aqui algumas fotos aqui para vocês verem, né, de alguns momentos assim, da vida, eu com Lucas e Sofia, família, a gente viajando. Eu sou uma pessoa que eu amo viajar, eu sou uma pessoa que faz dívida para fazer viagem. Eu sou uma pessoa que se sente bem fazendo isso, né? E ali toda glamurosa, toda linda em Paris, toda linda ali no Coliseu. Aqui, essa viagem foi esse ano aqui na Argentina, a gente ali no Caminito. E agora eu quero mostrar uma outra versão minha também. Pode passar, por favor? Essa próxima foto sou eu também. Aqui nessa primeira foto eu estava numa conferência da minha empresa em Belo Horizonte, onde eu estava falando para um grupo de mais de 100 pessoas sobre os sucessos que eu estava tendo nos meus contratos como gerente de contratos. Eu trabalhei por 10 anos para a Petrobras como gerente de projeto e administrando contratos sempre nesse meio de construção, sempre trabalhando com refinarias. Então eu já corri o Brasil trabalhando nessa área, né? E ali aquela foto, ali eu sou aquela ali de trás, a número 10, que está ali sofrendo, né, carregando. Aquela foto é real. Eu sou ex-tenente na Força Aérea Brasileira também. Então eu costumo falar que eu sou uma mulher em constante movimento. Então, como vocês podem observar, quando vocês olham essa foto, eu sou uma pessoa forte, como a Thalita também falou. Nesse mundo a gente está acostumado, né, a se posicionar de uma maneira forte. Eu era essa mulher forte. Então eu venho de uma família, eu sou mais velha, né, de 4 filhos, os meus pais. Venho também cheia de trauma, muito lixo emocional na minha vida. Muito trauma também, assim como a Fabiana falou, eu também tinha trauma do cabelo cacheado. Ali tô linda, cabelo loiro, cabelo ruiva, ali um ruivo lindo, cabelo liso, meu cabelo tava igual a Michelle. Liso, eu tava me sentindo ali naquela época. E foi um tratar de Deus. Então toda aquela força que eu achava que eu tinha, que eu desenvolvia ali, nada mais era do que um escape para esconder quem eu realmente era. Eu era uma pessoa cheia de trauma, eu era uma pessoa com complexo de inferioridade
muito, muito grande. Minhas irmãs são mais bonitas, as minhas irmãs são mais altas. A minha irmã tem uma voz lindíssima, a outra canta, toca até violino, toca tudo, e eu sou um desastre ambulante. Eu era um trem desgovernado. E assim, eu era feia, eu me sentia feia, porque eu tinha vergonha de me olhar no espelho. Essa era a Raquel, de antigamente. E de antigamente, estou falando isso de 3, 4 anos atrás, tá? Não é de, nossa, não, essa transformação, assim, o Senhor está tratando muita coisa ainda, né? E aí eu caso com o Marcelo. Meu marido é um homem que cresceu no meio de mulheres fortes também. A mãe deles descobriu uma traição e aí não falou nada, colocou a amante dentro de casa, fica aqui, esse cara que ele está chegando, juntou a mala e foi embora. E criou o filho sozinho, sem nem falar tchau ao marido. Não, simplesmente partiu e foi embora. Ele foi criado num lar em que a avó dele também era uma mulher que ganhava muito mais do que o marido, que fazia muito mais sempre do que... Lindo, meu filhinho passando ali dando tchau. Sempre fazendo muito mais do que o marido. Então, para o meu esposo, ele olhar, ele conviver com mulheres fortes assim, era normal para ele, né? Então, eu casei, sendo que a Raquel que tinha o sucesso na empresa, a Raquel que era estudo de caso na empresa. E o que aconteceu? Eu ganhava muito, muito mais do que o meu marido na época. E aí, começo de casamento, é aquela coisa, meu marido nem sabia quanto que a gente pagava de aluguel, quanto que nada, ele não sabia nada das contas da casa, eu assumia tudo. E aí, como o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele me passou uma rasteira que eu precisei ir colocar meu rosto no pó. Nessa empresa eu fiquei quase 10 anos e eu tinha uma estabilidade, entre aspas, prometida pelos donos da empresa, porque eu era excelente no que eu fazia. E eu realmente era muito boa. Eu sentava em mesas também com dezenas de gerentes de planejamento e eu deixava qualquer um no chinelo, sem estudar engenharia, assim, sem dinheiro. Mas não sei, eu acho que Deus na hora dava uma luz ali, eu enfrentava qualquer um para defender o meu projeto, para defender as pessoas, para defender o meu contrato. E aí eles prometiam para mim, não, você nunca vai ser mandado embora, você pode ficar tranquila. Mas o que aconteceu? Operação Lava Jato. Bem numa época que eu estava ali no auge, estava trabalhando no Reneste, a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. E engravidei da minha filha, da mais velha, Sofia, e tudo foi tão assim planejado que eu tive que perguntar para o dono da empresa quando eu poderia engravidar. Essa era a Raquel, totalmente workaholic. Porque aqui depois do Reneste a gente tem refinaria no Maranhão e tem projeto e tal. Ele, não, peraí, vem cá, vamos calcular. Gente, é sério, por Deus. Ele pegou um papel e a gente foi fazendo os prazos. Então você chega no Reneste, não engravida agora, eu estava em Belo Horizonte ainda, trabalhando na Regap, a refinaria ali na BR-381, e a gente combinou, então Raquel, você vai, esse é o prazo, essa é a hora. Eu falei, então tudo bem, eu fui, engravidei, veio a Operação Lava Jato, perdi meu emprego. Só que, tendo todo o histórico de vida que eu tive, tudo que eu já tinha passado no emprego, era tudo para mim. Era tudo. Até mesmo assim, acima da minha fé. Nossa, Deus hoje ele é tudo pra mim. Mas na época não era. Na época, meu emprego. E eu grávida, grávida dela, eu fui pra França pra fazer enxoval da criança. Porque eu era assim, porque eu gostava daquilo. E depois perdi meu emprego, fiquei desempregada. E eu nunca mais consegui me recolocar no mercado de trabalho. Da forma que eu era. E aí eu precisei depender do meu marido, a pessoa que fazia tudo. O meu marido precisou assumir despesa de casa. Eu precisava falar para ele, eu preciso fazer unha, dá um dinheiro, graças a Deus ele é o homem mais bonzinho assim do mundo, fazia tudo. Mas foi um tratar de Deus na minha vida. Eu precisava aprender a ser esposa, precisava aprender a ser mãe. Eu nem tinha o sonho, a loucura de ser mãe. Não, eu não tinha. Mas o meu marido tinha. Ok, mas já que você insiste, então beleza. Então, aprender a me posicionar foi
uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, por que esse posicionamento nosso, por que falar desse assunto é tão importante hoje. Porque, pode passar. Porque hoje a gente vive um mundo muito doido, né? Em que a gente tem os nossos princípios versus aí essa nossa sociedade moderna, né? A gente quer uma coisa, a gente acha uma coisa, a gente tem uma convicção bíblica e chega a sociedade distorcendo tudo o que a gente faz, né? Eles distorcem totalmente a palavra de Deus hoje, né? Nós tem algumas igrejas que apoiam algumas causas que a gente sabe que estão indo contra o que está nas Escrituras, o que está na Bíblia. Hoje a gente tem essa troca de papéis, né, entre homens e mulheres. A gente vê quantas mulheres que são o macho alfa da casa. A gente vê mulheres que falam mais alto do que o marido. E eu vim de uma família assim, né? Meu pai era o pai bonzinho, era o pai que permitia tudo, enquanto a minha mãe era a bruxa malvada. E eu demorei muito para entender que a minha mãe não era bruxa, o meu pai que era um pai, era um relacionamento disfuncional, né? Meu pai não assumia o papel dele e sobrava para minha mãe. Hoje eu entendo isso, mas durante muitos anos eu acusava e culpava a minha mãe. A gente tem hoje em dia esse relativismo moral, em que a gente coloca tantas coisas, a gente coloca em xeque muitas vezes, gente, mas será que é certo eu ir contra a identidade de gênero? Será que o mundo não está tendo razão, né? Porque se Deus é amor, a gente tem que amar. Então, a gente tem as pessoas hoje relativando moral, relativando os princípios bíblicos, trocando papéis, invertendo tudo. E a gente vê que, muitas vezes, diante disso tudo, a gente acaba se omitindo. A gente acaba deixando de ter uma voz ativa e sendo bem passivas no meio dessa sociedade tão, como diz o apóstolo Paulo, tão corruptiva e perversa, né? Então, esse assunto, ele é muito importante para a gente. E o nosso texto base, não tem como eu falar disso para você, falar desses princípios, né, desse nosso posicionamento, sem trazer para vocês, sem falar de Jesus, sem falar daquilo que Deus tem falado no meu coração. E aí, Deus já tem me tratado muito, e quando eu falo tem me tratado, sim, Ele está me tratando, nós ainda estamos nesse processo, e eu imagino que vocês também, porque eu orei muito. A Michelle sabe, eu estou no propósito com o Senhor, que eu acordo 5 horas da manhã para estar orando. E hoje cedo, orando às 5, eu falei, Senhor, me manda pessoas, me manda mulheres, Jesus. Eu quero mulheres, eu quero pessoas para quem o Senhor vai realmente falar. Quero pessoas para quem o Senhor quer entregar esse recado. Então, eu estou toda arrepiada, mas eu acho que se vocês estão aqui, é porque o Senhor queria vocês aqui hoje. É porque o Senhor tem um recado para vocês. Tá? Então, o nosso texto base de hoje está em 2 Reis 4, de 8 até 37. E eu vou fazer um resumo para vocês da história antes da gente entrar no tema. É um tema muito famoso, uma pessoa muito famosa, que assim que eu chegar no céu eu quero encontrar ela, quero dar uma abração nela, que é a Sunamita. Não sei se vocês conhecem essa história, se tem alguém que ainda não conhece a história da Sunamita, se ainda não está muito familiarizado com a história dela. Quem é a Sunamita, né? Ela teve um contato com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu é aquele que teve a unção dobrada de Elias, né? Quando Elias subiu, Eliseu ficou e Eliseu falou, eu quero tudo que você tem, Elias, eu quero ter em dobro. Eu quero ter o dobro do seu dom de profecia, eu quero ter o dom da sua ousadia. E ele realmente teve tudo em dobro. Eliseu sentou em mesas em que Elias não sentava. Eliseu chegou para oferecer para a Sunamita, o que eu posso fazer por você? Você quer que eu te recomende para o governador, para algum rei? Você quer o quê? Então, ele tinha alguns acessos que Elias não teve. Eliseu, ele realmente foi uma pessoa muito especial. Ele fez muitos milagres também. Então, a gente vivia nesse contexto em que a idolatria reinava solta, sabe, naquele pedaço. Lembra daquelas histórias dos profetas do Baal, quando Elias subiu, Elias matou ali 400 profetas de Baal. A gente vê esse povo que já são pessoas idólatras, são pessoas que já estavam ali sem acreditar nos profetas. E aí surge essa mulher, essa Sunamita.
E o que a Bíblia fala, né, sobre ela? Lá no versículo 2 Reis, no versículo 8, o primeiro versículo, quando já começa a falar dela, fala o seguinte: e sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante. Gravem isso, uma mulher importante. A minha Bíblia é a versão King James. Ele fala: havia ali uma mulher influente. Então, a Sunamita era uma influencer. Ela devia ter ali mais de 100 mil seguidores ali no Instagram. Ela devia fazer muitas lives ali. A Sunamita, ela era importante. Ela era uma influencer naquela região dela, ali na cidade dela. O qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, ele entrava para comer pão. Então, eu só quero me ater aqui nesse comecinho desse versículo. Ela era uma mulher importante, ela era uma mulher influente. E hoje eu quero perguntar para vocês, eu quero que vocês parem aí para pensar um pouquinho. Igor, pode passar mais um, pode passar. Eu quero que vocês parem para meditar nessas perguntas hoje. Se alguém fosse escrever hoje uma história, falar de vocês, o que essa pessoa falaria de vocês? Os seus vizinhos, como eles te veem? Como as pessoas ao seu redor te veem? Vocês são importantes? Vocês influenciam as pessoas à volta de vocês? Ou vocês estão simplesmente aí deixando a vida passar? Como as pessoas ao seu redor te veem? Como seus vizinhos te descrevem? Você é vista por eles como uma pessoa influente ou não? Pare e pense um pouquinho. O que as pessoas acham de você? Vocês têm influenciado as pessoas à sua volta? Vocês têm influenciado as pessoas na sua comunidade, nos cursos? O que vocês estão fazendo? Se alguém fosse escrever para vocês, como que a vida da Michelle é influência, os vizinhos te conhecem? As pessoas ao seu redor sabem o que você é? Então a gente precisa pensar nisso. Porque aquilo que a gente carrega e fica só pra gente, nós somos obesos, somos egoístas, somos mesquinhos. Porque tem gente indo pro inferno o tempo todo. Tem pessoas que estão indo porque você calou sua boca, porque você não teve ousadia para falar de Jesus pro Uber que você pegou, porque você não teve ousadia, você não teve coragem de mostrar o brilho que Jesus tem na sua vida para as pessoas que estão à sua volta. Então, eu espero sinceramente que isso acabe hoje, que vocês possam ser pessoas influentes, que vocês passem a influenciar. Vocês abrem redes sociais para tirar foto do cafezinho bonitinho da cafeteria chique que vocês estão, mas não abrem a boca para falar: Jesus, eu tô aqui, Jesus ama você, esse problema que você está passando tem solução. Mas não, vocês tiram foto mostrando o look do dia. Mas quando foi a última vez que vocês abriram a boca de vocês para realmente fazer diferença na vida de alguém? Continuando, então o primeiro passo, a primeira coisa que a gente precisa aprender com a Sunamita, desculpa às vezes se eu falar às vezes meio rápido, que uma das coisas que eu mais pedi hoje: Senhor, não que cala a minha carne, mas que o que eu tiver que falar, que seja pelo Espírito Santo. Então a Sunamita, ela era influente. Segunda coisa, ela era convicta, né? E também, continuando esse mesmo versículo, né? E sucedeu que em Eliseu nem havia ali uma mulher importante, o qual o reteve para comer pão. Gente, repete comigo: comer pão. Comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Na minha versão da Bíblia, ela fala o seguinte: que essa mulher o constrangeu para comer pão. E eu li isso aqui. Alguém aqui é fã de Friends? Ninguém assiste Friends, gente? Não, pelo amor de Deus, sério? Que vergonha! Gente, na série Friends tem a Mônica Geller. Alguém
Ninguém? Gente, ninguém mesmo. Oh, meu Jesus, que bom! De onde vocês vieram? Pessoas que não assistiram Friends. Tem nessa série Mônica Geller, e era uma pessoa que eu me identifico muito com a Mônica Geller, porque ela é uma chefe, né, de cozinha, e ela faz a comida, a comida, ela fica esperando as pessoas experimentarem, e ela fica esperando elogio. Tá bom? Tá gostoso? Tá gostoso? Você gostou? E eu sou um pouco assim, a Michelle sabe, eu faço os bolos, a Michelle adora meus bolos, e eu faço, e aí, gostou? E aí, o que você achou do bolo? Ficou bom? Miguel comeu? Eu fico assim, e a Mônica Geller era igual. E quando eu vejo isso, que essa sunamita constrangeu Eliseu para comer o pão dela. Meu, imagina você tem que comer uma coisa constrangendo, mas eu tô de dieta. Não, mas prova só um pouquinho, só um pedacinho, eu tenho certeza que você vai gostar. E ela ficou insistindo. E Eliseu comeu o que, gente? Repete comigo? O pão. Um pão. Um pão. O pão que a sunamita fez mudou a vida dela. Um pão. Sabe por quê? Devia ser o que ela fazia de melhor. O que ela fazia ali de mais gostoso. Um simples pão mudou a vida dela. Porque através disso ela começou a ter contato com o profeta. E ela não podia ter filhos. E ela teve filhos. E a vida dela foi transformada. Sabe por quê? Por causa do pão. Mas ela não escondeu o dom que ela tinha. Ela não teve medo de constranger o profeta, porque para que ele experimentasse aquilo que ela tinha de melhor. E a mesma coisa acontece com a gente hoje. Talvez aquilo que Deus te deu seja o seu dom, o seu talento, seja o dom que você tem para fazer um pão. Você acha que isso é pouco? Você acha que isso é pouca coisa? Imagina que Deus vai me usar fazendo um pão. Ele vai. Para de ser orgulhosa. Para de ser arrogante, de achar que Deus não pode. O Deus que a gente está falando é aquele Jesus que pegou 5 pãezinhos ali e 2 peixes e alimentou uma multidão. É aquele Deus que pegou ali que Elias viu lá, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho do quê? Da mão de um homem. E ele fez chover. Vocês acham que esse Deus não pode transformar aquilo que você tem? Você acha que ele não pode transformar a sua história? Aquilo que você acha que é pequeno, aquilo que você já passou com o seu filho, aquilo que você já passou, aquela bênção que você já teve com o seu filho. Você acha que ele não pode transformar, fazer você cantar para multidões, fazer você alimentar, multiplicar na sua mão o seu dom, o seu pão, o seu artesanato, o seu sabonete, seja lá o que for que você faça. Deus, ele pode. Só que muitas vezes a gente compara. A grama do vizinho é sempre mais verde. Sempre vai ter alguém, gente, mais bonita do que você. Vai ter. Sempre vai ter alguém que tem melhor oratória do que você. Sempre vai ter alguém mais elegante do que você. Mas nunca vai ter ninguém igual a você. Nunca vai ter ninguém com as experiências que você já teve. Nunca vai ter alguém que conseguiu superar os desafios, obstáculos que você já passou. Nunca vai ter ninguém igual a você. Então, a gente precisa aprender a se posicionar como a sunamita e constranger as pessoas com aquilo que a gente carrega. Porque aquilo pode ser pequeno para a gente, mas o Deus que a gente serve é grande. O Deus que a gente serve, ele é enorme e ele pode multiplicar. Ele pode fazer o seu pãozinho alimentar a multidão. E continuando aprendendo aqui com a sunamita, deixa eu tomar um golinho de água. Deus está falando com vocês. Se o Senhor está falando no coração de vocês, continua se abrindo, porque Ele ainda tem muito mais. A gente está só começando. Vamos lá, no versículo de 9 a 11 fala o seguinte. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se até o quarto e se deitou.
Isso aqui foi uma outra coisa que eu aprendi com a Sunamita e que para mim hoje realmente é um dos maiores desafios. A Sunamita, ela era sutil, ela era sábia ao usar as palavras. Ela sabia quem Eliseu era, ela queria estar mais próxima daquele homem de Deus. E ela chegou para o marido dela, olha só, ela era uma pessoa importante, ela era uma pessoa influente. E com certeza, eu imagino o marido dela, sendo o marido que a gente conhece que faz tantas maridices, que ela não precisaria nem pedir para ele. Ela podia chamar os servos lá, os empregados dela, e construir. Mas ela chegou com sutileza. Eis que eu tenho observado, sabia, marido? Marido, você reparou que moço que passa aqui, né? Parece que ele é um homem de Deus, né? O que você acha da gente construir um puxadinho aqui pertinho do muro para ele? O que você acha disso? Ela teve sabedoria, ela teve tato, ela teve ali uma meiguice ali para usar as palavras e conseguir convencer. Se ela conseguiu constranger o profeta a comer o pãozinho dela, gente, essa mulher era demais, ela era capaz de qualquer coisa. E ela conseguiu convencer o marido dela, né? E eu pergunto a vocês, se vocês têm sido sábias, né, com as palavras de vocês. De 0 a 10 aí, que nota que vocês dão para as palavras que têm saído da boca de vocês? De 0 a 10 aí, vamos dar uma nota para o jeito que vocês têm tratado o marido de vocês, ou na hora que a gente está passando descalço e que a gente dá aquele chute no dedinho ali no cantinho do armário, que você fala, ai Jesus, aleluia, glória a Deus por esse tropeção que eu dei no pé. É igualzinho assim, né, gente? É a mesma coisa, né? Jesus, obrigado, porque o dedo tão... Porque muitas vezes falar um palavrão, gente, é tão libertador. Eu sei o quão é libertador abrir a boca e falar um belo de palavrão na hora da raiva. E isso é uma coisa que Deus realmente tem tratado. Porque os frutos do Espírito, os frutos, se a gente tem o Espírito Santo na gente, se a gente tem a semente dele em nós, ele dá fruto. E não adianta eu buscar a Deus 5 da manhã, se na hora que eu bato o dedinho no cantinho da porta, a primeira coisa que vai sair é aquele palavrão libertador que dá vontade a gente... Não, é fruto do Espírito Santo. É a nossa vida com ele que define também o que sai da nossa boca. E o que sai da nossa boca, o que tem saído da sua boca, tem te condenado? Que a Bíblia fala que o que sai da boca é o que condena o homem. O que sai da sua boca tem te condenado ou tem servido para abençoar? Tem servido para transbordar sabedoria na vida das pessoas? O que tem saído da boca de vocês? A gente precisa entender, a gente tem que usar a nossa voz com sabedoria e com amor. Manter essa sabedoria, gente, isso é difícil. É difícil, não é fácil. Mas se você quer se posicionar nesse mundo, você precisa aprender, sim, travar a sua língua, travar a sua boca. E permitir que flua de dentro de você rios de água viva, através do que você fala. Porque as pessoas estão te vendo, as pessoas estão nos observando. Outra coisa que a gente pode aprender com o Sunamita no versículo 13 é sobre humildade. Porque ele tinha falado a Geazi, né? Que era o mentorado, Eliseu, ele era o mentor desse cidadão aqui, do Geazi. E ele disse: eis que tu nos tens tratado com todo um desvio. O que há de se fazer por ti? Haverá uma coisa que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E aí a Sunamita disse: não quero nada não. Eu habito no meio do meu povo. A Sunamita, ela tinha uma humildade. Você imagina uma pessoa chegar para vocês hoje e falar: vem cá, eu conheço a galera toda de Alphaville. Eu moro aqui já há 6 anos que eu estou em Alphaville. Eu conheço todos os bambambam daqui. Você quer que eu te boto na mesa de quem hoje? Você quer ir com quem? Você quer tomar um café na casa do Pablo? Quer conversar com a Carol? Vamos lá. Você quer que quem você quer? Foi isso que Eliseu perguntou para a Sunamita. O que você quer? Na mesa de quem você quer se sentar? E ela disse: não, tá tudo bem. Eu habito
no meio do meu povo. Ela tinha uma humildade que muitas vezes a gente não tem. Já estando aqui em Alphaville há 6 anos, eu já vi muita coisa. Eu já vi tanta gente que começa a crescer, cresce um degrauzinho atrás de você e você acha que bom, ela subiu um degrau. Será que agora ela vai me estender a mão? Não. Ela olha, ela vai te dar um chutinho para você ir um pouquinho mais para baixo. Muitas vezes as pessoas aqui, elas acham, você só serve para elas se você está no mesmo nível que elas. Porque se ela avança um pouquinho, ela vai te deixar para trás. Só que se servir de consolo não, mas de justiça, porque o nosso Deus é um Deus justo. O Senhor está te vendo. Se você não quebrou nenhum princípio, se você está se mantendo firme nos seus valores, e essa pessoa está sendo arrogante, essa pessoa está sendo orgulhosa, essa pessoa está se achando muito mais, deixa aí. Muitas vezes é livramento que o Senhor está dando para a sua vida. Não chora por quem saiu, não chora por quem passou e te largou, não, porque eu já chorei. Eu já chorei muito. E como eu já chorei aqui nessa Alphaville nesses últimos 6 anos. Mas eu sei que Deus tem tempo para todas as coisas. E que se você ainda não subiu no 2º degrau, você vai. Porque o Senhor está vendo. Porque a lei da semeadura, ela vai acontecer para vocês. Então, não se preocupe. Aprendam a manter a humildade. Agora, se vocês são essas pessoas que já subiram, que já deram passos e que largaram pessoas para trás, começa a pensar hoje em quantas pessoas vocês deixaram, em quantos vocês podem ir lá e estender a mão, fazer uma ligação, falar, amiga, estou aqui por você, o que você precisa, quer vir, vem nesse chá, traga, aproveita esse momento, traga pessoas para cá semana que vem, não deixa ninguém para trás, porque Jesus morreu por ela também, Jesus não deixava ninguém para trás. Aprendam a ter humildade. Porque se você quer que o Senhor te eleve muito mais alto, aprenda muitas vezes a voltar, dar um passinho para trás e carregar outras pessoas com vocês. A Tsunamita, ela tinha essa humildade de poder estar em qualquer local, de sentar na mesa que ela quisesse. Mas ela queria estar no meio de pessoas que tinham a mesma humildade, onde ela podia ser a mulher influente que ela era. Então, que o Senhor possa nos ensinar. E aí, o que aconteceu? Aí Eliseu, avançando um pouquinho aqui na história, Eliseu pegou, conversou com essa mulher, mas minha filha, mas tem certeza, minha filha, porque teu pão é tão gostoso, minha cama está tão quentinha, queria poder fazer alguma coisa mais com você. E aí o mentorado dele disse, né, o Geazi disse, olha só, ela não tem filho. Aí ela falou que tem. Eliseu falou, então, beleza, se você quer ter um filho, você vai ter um filho. Daqui 1 ano, nessa mesma época, tal, você vai estar com seu filho no braço. Ela disse, não me engana, né? E tudo bem, aconteceu, e ela engravidou, e estava lá ela com o filhão lindo dela. Moleque brincando no campo, um belo dia, chega pro pai, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o marido, fazendo as maridices, pega pro céu, vem cá, leva essa criança lá pra mãe, a mãe vai saber o que vai fazer com ele. E aí a gente entra no outro tópico, no outro item que a gente precisa aprender, para que a gente saiba se posicionar. A gente precisa aprender a ter dedicação e priorizar algumas coisas na nossa vida. E no versículo 20 fala, e ele o tomou e o levou até sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e ali morreu. O filho da Tsunamita, que ela não tinha e que ela não pediu, que foi feita uma sugestão para que ela tivesse aquela criança. O moleque morre. Mas antes, ela parou tudo para ficar abraçada com o filho, para deixar o filho sobre os joelhos dela. E aqui fala que ele ficou até o meio-dia. Então ele ficou uma manhã inteirinha grudado na mãe. E ela tinha muita coisa para fazer. Lembrando que ela era importante. Ela era uma pessoa que devia ter uma casa cheia de empregados para poder administrar. Um campo cheio de trigo lá para poder ajudar, para debulhar. Ela devia ter tanta coisa para fazer, mas ela também soube parar tudo para ficar com o filho.
Né? E eu pergunto aí para vocês também, quando foi a última vez que vocês pararam tudo para ficar com o filho de vocês? Vocês esperam a criança ficar doente para poder olhar, para poder se dedicar para ela? Você pega e libera um telefone celular, uma tela, porque hoje em dia é muito mais fácil criar criança na frente da tela. Vocês liberam a tela, deixa liberado, televisão, o tempo que for, porque é mais fácil, porque é mais cômodo? Ou vocês estão dispostas a pagar o preço para criar filhos livres, filhos desbloqueados? Mas para isso tem preço para pagar, porque não é fácil. Porque eu tenho 2, eu falo para vocês, é um saco. Criança enchendo o saco o dia inteiro atrás da gente. Mãe, vem brincar, mãe, vem brincar. Pô, gente, ô meu abençoado, vai brincar sozinho. Por isso que eu falo, gente, ó, a dica, hein? 2 dá menos trabalho que 1. Porque 1 é só mãe, tenho 2, não vai falar com a tua irmã. Ali já tem 12 anos, né? O outro tá com 7. Ensina a lição de casa pra criança, pra criatura, né? Alegria um pouquinho. Eu já fiz tudo por você. Então, mas dá trabalho. Só que nós estamos numa geração que as crianças já nascem viciadas. Eles já nascem com um dedinho ali na frente da tela. E se uma criança de 3, 4 anos já está viciado na tela, se ela já cresce sendo dependente de alguma coisa na vida dela, qual é as chances dela continuar repassando essa dependência para as drogas, dependência emocional, dependência para as outras pessoas, porque ela vai ter sempre um buraco para tapar na vida dela. E a culpa é sua. A culpa é sua. Crianças que não sabem mais brincar. Por isso que eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a tela, tira o telefone. Um monte de crianças junto brincando, cada uma com o celular na mão. Isso é uma vergonha. Isso é triste de falar. Mas nós, pais, somos preguiçosos, muitas vezes. Porque criar filho longe de tela dá trabalho. Carregar um bloquinho, lápis de cor, é um saco. Tem tudo no telefone. Só que vocês não percebem o mal que vocês estão fazendo para essas crianças. E a Sunamita, ela soube priorizar o tempo dela com o filho dela. Então eu peço que hoje que vocês reflitam do que vocês estão priorizando com os filhos de vocês. Porque se na adolescência eles substituem o vício da tela por outros, não adianta chorar. E correndo, pastor, pelo amor de Deus, dá uma luz aqui, porque esse menino tá terrível. Ele só vai substituir o vício por outro. Então reflitam sobre isso hoje. E mais uma coisa aqui da Sunamita, que isso, gente, olha, é difícil. Ela mantinha calma diante das piores situações da sua vida. Eu achava que Davi tinha inteligência emocional, mas essa Sunamita, gente, essa daqui, ela me deixou no chinelo. E versículo 21, e subiu ela e o deitou sobre a cama do homem. Gente, o menino morreu no joelho dela. Lembramos disso. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que eu corra até o homem de Deus e volte. Eu vejo isso e falo, não, Jesus, como pode? O menino morre. Se meu filho morresse no meu colo, eu já ia sair gritando: marido, pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa, alguém chama uma ambulância, alguém vem socorrer. Essa mulher não. Pegou o menino, deitou na cama, fechou a porta. Olha, gente, eu ia lembrar de fechar a porta. Pelo amor de Deus, gente. Ela fechou a porta. Olha, se tem alguém que tinha mais inteligência emocional ou mais fé no Deus que ela servia, eu desconheço aqui na Bíblia. Porque ela foi e pediu o marido os jumentos. E aí sim ela quis ir atrás dele. E muitas vezes a gente faz um escândalo porque a gente não quer solução para o nosso problema. A gente quer consolo para os nossos dramas, para as nossas dores. Ela não queria consolo. Ela queria solução. E ela foi atrás da pessoa que
podia ter a solução para o problema dela. E como é difícil realmente a gente conseguir, a gente não entrar em pânico diante de situações, diante de adversidades. Como é difícil a gente se manter plena, e ela estava ali plena, tanto que o marido dela não percebeu, porque, gente, se eu choro um pouquinho, já fico toda inchada, toda vermelha, minha cara, meu marido ia perceber, ia falar, minha filha, o que aconteceu? Não. Ela continua ali, tanto que ele perguntou, mas o quê? Por que você quer ir atrás desse homem agora? Tá tudo bem. A gente precisa aprender a se posicionar como essa sunamita. A começar a ir na fonte dos nossos problemas. A parar de drama, parar de pânico. Porque a gente gosta de atenção. A gente tem uma necessidade de chamar atenção. E ela não queria chamar atenção para o drama que ela estava vivendo. Ela só queria a solução dos problemas dela. E ela foi. E a Bíblia fala pra gente, né, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma. E essa mulher conseguiu manter a calma no pior momento da vida dela, para buscar a solução. Né? Então, nosso item 7, ela não murmurava, ela não se lamentava, e mesmo diante de todas essas dificuldades, ela dizia, tá tudo bem. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse, tá tudo bem. Agora, pois, corre ao encontro e diz, né, depois, né, ela, quando Eliseu começou a ver ela, Eliseu falou, ô Geazi, aquela ali não é a sunamita, aquela que está vindo lá? Corre ao encontro dela, corre até ela lá e pergunta se está tudo bem. Por que ela está vindo até aqui? E aí Geazi disse, foi correndo, né, e falou, vai tudo bem com você? Vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem com seu filho? E ela chegou pro Geazi e ela falou o quê, gente? Tá o quê? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai tudo bem. Tá tudo bem. Ela podia já ter chamado Geazi ali e falado, não tá nada bem. Que droga! A vida tá uma droga. Eu tô no fundo do poço. Eu nem pedi filho. Você me ofereceu e agora o moleque tá morto. E você ainda vem com essa cara de pau me perguntar se tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque era o Geazi que tinha feito a profecia do filho? Não, não foi Geazi. Foi quem? Foi o Eliseu. Então ia adiantar ela ficar tagarelando com ele? Não, não ia. Ela novamente, ela queria ir quem tinha a solução para o problema dela. E a solução do problema dela estava na mão de Eliseu. Então, muitas vezes as pessoas, a gente aprende a falar esse tá tudo bem. Às vezes é da boca para fora. Às vezes a gente precisa até ser educado, manter a calma. Não, tá tudo bem. Mas a gente precisa ir realmente direto na fonte dos nossos problemas. A gente precisa ir ao encontro, a gente precisa aprender a ter maturidade para resolver os nossos problemas com as pessoas certas, sem intermediário. Você tem problema com alguém? Alguém te pergunta como vai a pessoa? Não, tá tudo bem. Mas chega para aquela pessoa que te magoou e fala o que aconteceu e conversa direito com ela. A gente precisa parar de mandar recado. A gente precisa parar de abrir nossas redes sociais para mandar recadinho para as pessoas, para aquelas pessoas que nos incomodam, porque a gente faz isso. E aprender a ir direto na fonte. Então a gente está me mandando acelerar, tá? Então eu preciso acelerar aqui. A outra coisa, né, que ela era focada. Quando ela encontrou com Eliseu, ela se jogou nos pés dele. E ela abraçou os pés dele. E Geazi precisou falar, sai daí, mulher, solta. E ela falou, tão certo quanto vivo, Senhor, eu não vou te soltar. Eliseu já tinha dado a ordem, vai Geazi, vai na frente, vai resolver o problema. Mas ela falou, não, você é que vai comigo. E ela ficou com Eliseu. Ela tinha foco. Ela sabia que quem poderia resolver o problema dela. Ela não queria distrações. Ela sabia que era ele. Que era aquele homem, que era o representante de Deus. O homem que tinha a unção dobrada de Elias, que era quem ia poder ajudá-la. Então, se você quer se posicionar, você precisa aprender a ter foco. Você precisa aprender a ir nas pessoas certas. Você precisa aprender a parar de mandar recado. Precisa aprender a parar de drama. Gente, foi tantas coisas que eu aprendi
com essa sunamita, e assim, o assunto é um pouco mais longo aqui, mas eu precisei dar uma corrida aqui. Eu quero... Igor, coloca na pergunta 3. Só para a gente poder dar uma acelerada. Eu queria que vocês anotassem depois, pudessem depois pegar o telefone, o celular, anotar. Eu queria que vocês respondessem isso, diante de tudo que você ouviu, o que mais fez sentido para você. Quais são os pontos que você precisa mudar na sua vida hoje, para você ser um pouquinho mais parecido com essa mulher, com essa sunamita? Quais foram as características dela que foi falado aqui que você precisa melhorar? Eu sei quais são as minhas. E a sabedoria com as palavras é uma delas. Priorizar tempo com filhos é outra. Eu sei o que eu preciso melhorar. Eu sei o que o Senhor tem me incomodado para melhorar. E vocês, o que o Senhor incomodou vocês? Quais são essas características dessa mulher que vocês precisam aprender a ter? E outra pergunta: o que você precisa fazer para começar a se posicionar ainda hoje? Para começar a fazer a diferença na vida das pessoas à sua volta? Como eu falei mais cedo, o tempo está passando. Pessoas estão precisando de você. Pessoas estão precisando ouvir. Pessoas estão precisando ver o seu posicionamento, para que elas acreditem, para que elas também desejem mudar. Pessoas estão querendo saber a sua história,